Sabe quando a vida resolve dar aquela rasteira e lança desafios totalmente inesperados? Como a gente reage normalmente a isso? A tendência natural, né, é sentir frustração, raiva, às vezes bater aquele desespero. Mas e se a gente desse um passo para trás e olhasse para tudo isso de um jeito completamente diferente? E se cada desastre, cada perrengue do dia a dia fosse, na verdade, um degrau que a gente precisa subir para crescer? É exatamente essa mudança de chave profunda que a gente vai explorar agora. Bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai destrinchar um conceito espetacular e muito poderoso. O obstáculo é o caminho. A ideia aqui é entender como a gente pode pegar toda essa nossa ansiedade e frustração modernas e, acredite ou não, transformar em puro combustível para o nosso crescimento pessoal. Tudo isso puxando lá da sabedoria atemporal do estoicismo. Para nossa jornada ficar bem clara, vamos seguir este roteiro. 1. A promessa do estoicismo. 2. O triângulo da felicidade. 3. A dicotomia do controle. 4. A virada de jogo com o obstáculo é o caminho. E, por fim, o treinamento prático estoico para a gente colocar a mão na massa. Então, vamos mergulhar na parte 1, a promessa do estoicismo, e como isso vai muito além de só reprimir emoções. Olha só, existe um mito gigantesco por aí de que ser estoico é ser uma espécie de robô. Aquela pessoa fria que engole o choro e reprime tudo. Mas, na verdade, não é nada disso. O objetivo real é alcançar o que os antigos chamavam de eudaimonia, que basicamente significa estar de bem com o seu próprio espírito. A grande promessa aqui é proporcionar uma vida que flui, é construir uma armadura emocional tão casca-grossa que não importa o que o mundo lance na nossa direção, seja uma crise global, uma demissão inesperada ou só um engarrafamento monstruoso, a nossa paz interior continua ali, intacta. E como a gente chega lá? Isso nos leva à parte 2, o triângulo da felicidade estoica. Vamos mapear essa filosofia. Para alcançar essa vida mais fluida, a gente precisa primeiro entender as regras do jogo. Temos aqui uma espécie de mapa do tesouro para nossa mente. Esse triângulo tem 3 pontas fundamentais que sustentam a eudaimonia lá no centro. Viver com arete, focar no controle e assumir a responsabilidade. Dominar esses 3 pilares é o que realmente constrói uma mente invencível. Começando pela primeira ponta, arete. Trazendo isso para os nossos dias, arete significa expressar a nossa melhor versão a cada instante. Sabe aquele abismo que existe entre o que a gente é capaz de fazer e o que a gente de fato faz na prática? Viver com arete é fechar essa lacuna. E o mais interessante é que não estamos falando de atos heróicos dignos de cinema. É sobre manter a calma e a razão quando a máquina de lavar pifa do nada, ou quando o trem atrasa. É ser a melhor versão de nós mesmos, no aqui e no agora, independentemente da bagunça ao redor. Agora, indo para a parte 3, a dicotomia do controle. Esse é o nosso escudo para proteger a nossa paz. A gente precisa fazer uma separação muito drástica na nossa cabeça. De um lado, temos o que depende da gente, nossos julgamentos, nossas ações e nossas intenções. Do outro lado, o que não depende da gente de jeito nenhum. O clima, a nossa reputação, a saúde e os resultados finais. Imagina um arqueiro. Ele controla tudo antes do disparo, né? A respiração, a postura, a força no arco, a mira. Tudo isso está na mão dele, mas, no milissegundo em que a flecha sai do arco, acabou. O controle se perde. Um vento forte pode bater e desviar a flecha. O resultado final já não é mais dele, apenas o processo. Trazendo esse papo para o nosso século, a gente tem uma lista infinita do que os estoicos chamariam de coisas indiferentes. Pensa bem. Atrasos no transporte, a internet caindo no meio de uma chamada de vídeo, a opinião alheia, uma tempestade surpresa ou até a bolsa de valores derretendo. A real é que o nosso sofrimento quase nunca vem desses eventos em si. Ele vem da nossa resistência psicológica. A gente sofre porque tenta a todo custo controlar o incontrolável e acaba lutando contra a própria realidade. E aí chegamos na parte 4, que é o coração da nossa análise de hoje. O obstáculo é o caminho, a verdadeira mudança de paradigma. Porque quando a gente finalmente aceita o que não dá para controlar, a gente para de jogar na defesa e vai por ataque. O imperador Marco Aurélio resumiu isso de um jeito que é simplesmente genial. Ele percebeu que o impedimento à ação avança a ação. O que fica no caminho, torna-se o caminho. Gente, esse é o ponto de virada literal dessa filosofia inteira. Os problemas, os desastres e as crises não são muros que nos impedem de avançar. Eles são o material, a própria estrada que a gente tem que percorrer para evoluir. Tem uma metáfora que ilustra isso perfeitamente, a do fogo. Pensa comigo. Um vento forte apaga uma vela num piscar de olhos, certo? Mas esse mesmo vento, se bater numa fogueira gigante, só vai servir de combustível para ela queimar ainda mais forte e mais feroz.
A adversidade é como esse vento. A gente precisa pegar as nossas dificuldades, usar como lenha e deixar que elas alimentem o nosso fogo interior para nos deixar mais fortes e resilientes. Para fixar bem essa mudança de mentalidade, vamos olhar para outra imagem clássica: um cachorrinho amarrado numa carroça em movimento. O cachorro tem basicamente duas opções. Ou ele aceita o ritmo da carroça, corre numa boa do lado dela e de repente até aproveita o passeio, ou ele resiste com todas as forças, trava as patas e acaba sendo arrastado à força pelo chão, sentindo cada solavanco. A carroça é a realidade, pessoal, e vamos combinar, a gente definitivamente não quer ser arrastado pela vida, né? Mas como fazemos isso na prática? É aí que entra a parte 5, o treinamento prático estoico. Hora de colocar a teoria no nosso dia a dia. Até agora, a gente falou de ideias fantásticas, mas precisamos de ferramentas para valer. A primeira delas é a cláusula de reserva. É um passo a passo simples para desapegar a nossa felicidade do resultado final. Funciona assim. Primeiro, a gente define um objetivo claro. Segundo, e mais importante, adicionamos aquela ressalva mental, se nada me impedir ou se o destino quiser. Terceiro, o nosso foco vai 100% para o nosso esforço e não para a linha de chegada. E quarto, a gente aceita o resultado com total equilíbrio. É dar o sangue na tentativa, mas tendo a paz de saber que no fim das contas quem bate o martelo é o universo. A segunda técnica pode parecer até meio maluca à primeira vista. A visualização negativa. Consiste em tirar um tempinho para imaginar os perrengues, as perdas e os problemas antes mesmo deles acontecerem. A gente ensaia os piores cenários mentalmente. E olha que loucura, fazer isso não deixa a gente pessimista. Paradoxalmente, transforma a gente em otimistas extremamente gratos pelo agora. A gente passa a valorizar profundamente a saúde que tem hoje, as pessoas ao redor. É o que Sêneca chamaria de criar uma pele calejada pelo sofrimento. Assim, quando o baque real chegar, a gente já está preparado. Além de visualizar, a gente pode treinar isso na prática com o desconforto voluntário. É exatamente o que parece, escolher o desconforto. Algumas ideias práticas baseadas nos estudos. Fazer jejum por um único dia, encarar um banho gelado, usar uma roupa mais velha e desconfortável, aguentar pequenos atrasos sem soltar um único murmúrio de reclamação ou até ficar uma semaninha inteira sem ler notícias. E por que a gente faria isso? Porque entrar na zona de desconforto por escolha própria expande a nossa resiliência. A gente treina a mente enquanto as coisas ainda estão fáceis para quando a vida resolver dificultar o jogo de verdade. Mas e se o caos já tivesse instalado? Aí a gente usa a visão de cima. Essa técnica é basicamente dar um zoom out da nossa situação atual, imaginar a vastidão do tempo, o tamanho infinito do espaço sideral. Quando a gente olha a nossa existência de uma perspectiva cósmica, de repente, aquele estresse gigante de hoje encolhe até sumir. O poder que um trânsito chato ou um e-mail ríspido tem de acabar com o nosso dia simplesmente desaparece diante da imensidão do universo. Porque a grande verdade incontestável é essa. A vida vai continuar mandando tempestades, não tem como evitar. Mas a provocação final que fica para nós hoje é a seguinte: quando a próxima tempestade chegar, o vento vai apagar a nossa chama ou vai alimentar o nosso fogo interior? A decisão de fazer com que o obstáculo seja o nosso próprio caminho depende puramente de como a gente escolhe encarar a adversidade daqui para frente. Pensa bem nisso. A gente se vê na nossa próxima análise.